Na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite, 18 horas e 3 minutos aqui na nossa Rádio Super. Bem-vindo ao programa Bússola do Mundo, mais uma edição. Hoje uma edição muito especial, como sempre, todas a qual a gente tem trago, tem sido temas relevantes para a edificação e fundamentos da nossa fé. E a máxima da Bússola do Mundo, que a gente sempre tem trago, né, no nosso jargão, a fé não contradiz a ciência e a ciência é submissa a Deus. É algo que a gente tem explorado, a gente tem não debatido, porque não é um debate, é uma escola na rádio, como eu costumo dizer, uma escola que a gente tem crescido, aprendido, tem trago convidados muito relevantes que têm acrescentado a nós com essa ciência, com a sabedoria que cada um tem dedicado o seu sacerdócio a Deus. E vamos com nossos convidados. Antes disso, vou chamar os ouvintes a participarem, né, Mariel? Porque a gente está no YouTube e a gente também tem a participação aí por extenso, que é 31 987 93 1370. 31 987 93 1370. Participe conosco na medida do programa que você tiver dúvida, escreva, manda suas perguntas. E mais do que isso, hoje a gente está também ao vivo aí no YouTube. O nosso convidado está presencial também aí no YouTube com a roupa do Homem-Aranha, porque vocês vão saber depois. E vamos cumprimentando aí, Mariel e Ronaldo. Graça e paz, povo de Deus, é uma alegria mais uma semana estar aqui junto com vocês, fazendo as nossas vozes, como o Mariel fala, ecoar pelas ondas aqui da Rádio Super. Uma alegria. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Super. É um prazer estar aqui também. E eu faço aqui o reforço do convite para participação no nosso YouTube, né? Sim. Nós estamos ali no canal da Rádio Super. Rádio Super 100.5. Você encontra ali o nosso vídeo sendo transmitido ao vivo neste momento. E se você quiser mandar uma pergunta, manda uma pergunta pra gente aqui através desse chat. E vamos ter aqui a participação especial hoje do pastor Richard Guerra, falando sobre a cultura pop. Ô, glória! A fé cristã e a cultura pop. O nosso convidado é autor de vários livros. Boa noite aí, pastor. Pode estar se apresentando, noite, gente. Falando. Alegria, finalmente fui chamado para a bússola. Eu estava muito ao norte, mas vocês me acharam. Que prazer, uma alegria inenarrável. Inenarrável, incomensurável. Figuras tão ilustres, né? Olha aí. Nessa suntuosa rádio. Finalmente. Que bom, a gente fica feliz. Pastor, eu queria começar com uma breve introdução, de uma forma geral e simples. Primeiro vamos delinear, vamos definir o que é cultura. Dentro da antropologia, cultura, acho que nortifica o costume. E a cultura pop? O que seria a cultura pop, o senhor que é estudioso e especialista aí? O termo pop é uma contração de popular. Então, existe a cultura, que é uma cultura mais restrita, que ela exige uma série de pré-requisitos, de pressupostos para ser apreciada. Por exemplo, uma ópera, um livro com um texto mais rebuscado, mas também tem aquele tipo de cultura que é chamada cultura de massa, que é uma cultura que atende a todo tipo de público. Então, a cultura para todo o povo. Então, a cultura popular. Daí que vem a cultura pop. E o que enquadra na cultura pop? Quando você fala cinema, não é qualquer cinema, né? Quando você vai ver a lista dos indicados ao Oscar desse ano, você tem lá um filme de um sueco, chama Triângulo da Tristeza, é um filme que pouca gente vai ver, né? Tem um filme chamado Tar, pouca gente vai ver. Mas você tem o Top Gun Maverick, que é o filme do Tom Cruise, né? Os homens acima de 30 anos vai lá para ver, o Tom Cruise no caça, matar a saudade, aquele filme que você desliga o cérebro e só vê o avião voar. E você sai depois de 1h30, 2 horas, você se sentiu entretido, sem exigir muito de reflexão, né? Então, é uma cultura de massa, né? Esse filme, por exemplo, Nada de Novo no Front, está acompanhando? Um filme alemão, é um filme que conta a história da Primeira Guerra no ponto de vista dos alemães. Então você tem que saber um pouco de contexto histórico. Te exige mais. Exige mais. Um background, exige um conhecimento precedente.
Entendi. E aí, então, se a pessoa não tem, ela não vai desfrutar daquela experiência. Não adiantando, mas já fazendo não queria adiantar esse assunto, mas eu vou adiantar ele aqui. Você falou uma frase que me chamou a atenção. A pessoa desliga o cérebro. E quando a gente desliga o cérebro, automaticamente a gente vai receber uma mensagem. Dentro dessa mensagem aí da cultura pop, junto com a fé cristã, a gente, enquanto cristão, a gente tem que ser conhecedor da cosmogonia e a cosmovisão do mundo. Até aí, para mim, tudo bem. Mas eu vejo que dentro da cultura pop não tem uma transformação em muitas mensagens subliminares que é antibíblica e umas são até abertas hoje. Como que o senhor vê isso? Eu não vejo mais mensagem subliminar. Hoje nós chegamos no estágio de coisa aberto, né? que tudo é extremamente explícito. Eu lembro subliminar porque eu lembro da minha cultura pop lá da década de 17 anos, 18. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo, que eu gosto de dar. Teve um filme na década de 90 que deu o Oscar pro Tom Hanks, chamado Filadélfia. Não é o Forrest Gump. Forrest Gump foi no ano seguinte. O Tom Hanks é o único ator que ganhou 2 Oscars seguidos, né? Então, no filme Filadélfia, ele faz um colega do Mariel. Ele é um advogado, né? Só que ele contrai AIDS. E depois você descobre que ele era homoafetivo. Inclusive, o marido dele era o Antônio Bandeiras no filme. E aí ele processa o escritório dele porque ele sente que foi demitido por questão de preconceito. Só que aí ele contrata um advogado, que é o Denzel Washington, que é uma pessoa extremamente preconceituosa. E aí você vê a história dele do ponto de vista do advogado. E você cria uma empatia muito grande por ele, e é uma história assim, muito emocionante. E o subtexto da questão homoafetiva está ali, num extremo soft, né? Isso em qual década? Em 80? 90. 90. 90. Na década de 90, a percepção sobre a homoafetividade não era igual é hoje. Hoje a gente vê desenho, né? Hoje hoje a gente vive uma inversão, né? Se você pegar um corte do que a gente está falando aqui e usar fora do contexto, a gente pode até ser preso hoje. Ainda bem que o Mariel tá aí, mas né? na década de 90, o Chico Anísio fazia Haroldo hétero, o Jô Soares fazia na década de 80 Capitão Gay. Isso, eles eram chamados de gênios do humor. O Mussum, por exemplo, Gênios. o Zacarias. Né? O Mussum era mais a questão racista. Eles trabalhavam esses Pesado. temas. E o Zacarias sempre a questão do emasculado, né? Do efeminado. Onde que eu quero chegar? Quando o Tom Hanks recebe o Oscar, ele dedica o Oscar ao primeiro professor de teatro dele, que era gay. E aí, então, a imprensa vai lá para fazer uma matéria. Vamos fazer um documentário sobre o professor do Tom Hanks. Depois disso, você vê o quê? Que da arte migrou para a mídia, certo? Aí a mídia começa a divulgar o quê? Pesquisas científicas. Hoje é comprovado cientificamente que isso é normal, isso não é um desvio de função, não tinha um não ismo, é doença, né? Foi tirado o ismo Tira isso da OMS. Isso. Então você já está agora na esfera da ciência. E aí você chega lá na ponta, na esfera política, aonde você pega esse conjunto de elementos e cria leis para proteger, respaldar ou coibir, né, manifestações nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Toda mudança de mentalidade de uma sociedade, ela começa na cultura, e mais especificamente na arte, e mais especificamente na cultura de massa. Porque se é uma transformação em massa, tem que ser em cima de uma cultura de massa. Então, muitas vezes a gente não leva tanto a sério a questão de um filme, de uma música, de uma revista em quadrinho, de um jogo de videogame, de uma série de televisão, mas é ali que é o nascedouro das grandes mudanças comportamentais, mentais, midiáticas, científicas e políticas daquela sociedade. Você vai ver o efeito depois de um tempo, mas lá que começa, lá que é a gênese. Então, quando você fala sobre a preocupação do desligar o cérebro, você tem toda a razão. A cultura de massa ela não exige um exercício reflexivo agudo, então a pessoa ela tira o filtro. E aí começa a entrar toda uma cosmovisão,
toda uma ideologia que muitas vezes ofende, agride a fé cristã, mas como ela vem numa embalagem bonita, teatro, música, cinema... E o cinema, porque você quando você vai no percolar cinema... na sua mente. Quando você vai pro cinema, você vai daquela questão de relaxar, de ver, eu quero distrair. entretenimento. Por exemplo, recentemente eu mostrei pros meninos lá no grupo, eu fui ver o Homem-Formiga. Só que O aí... Quantumania, que saiu agora? que saiu agora. Parabéns. Filho. Aí, assim, dentro do filme... difícil de assistir. Difícil, digerir. Que Mas- triste o caminho da Marvel. Triste caminho. E dentro dessa perspectiva, o que ficou bem claro assim no filme, não vou dar É um filme spoilers. pequeno, né? Porque é o Homem-Formiga. Pequeno. Mas assim, o que ficou de subliminar, que eu falo subliminar porque assim, ficou no mundo divergente, O sabe? mundo quântico. O mundo quântico é um mundo divergente, onde que as diferenças têm que se aceitar, se amam. Isso. Então, assim, e teve uma parte, não tô dando spoiler, É, ouvinte, não pra você não faz ficar spoiler, bravo não, comigo. senão eu vou tirar Olha, a se você rádio. tomar spoiler, você não tá perdendo nada. Você tá economizando R$40, amigo. Agradece, Edmar. Aí, assim, sem muito spoiler, tem essas mensagens. E quando você sai, você fala assim, gente, é impossível a pessoa não refletir e não sair com aquele impacto psicológico, aquela catarse psicológica que acontece, e aquela mensagem já ficou interna, já introduziu a mensagem. E a cultura pop, ela é mestre de fazer essa massa, né? Vamos dizer assim, aquilo que o senhor trouxe. Isso. A massa que as pessoas têm que alertar. Por isso que às vezes o tema é tão relevante e as pessoas não dão valor. Porque a cultura pop, ela forja o caráter. Platão, na República de Platão, fala isso. Parece Quer uma fazer... coisa lateral, É. mas é aonde acontece o Inception, né? Onde que a ideia Entendi. é colocada dentro da nossa Aonde que cabeça. Platão fala, você quer dominar um povo, trabalha a sua cultura. Gramsci trabalha isso perfeitamente E também. onde que eu queria até... Deixar os outros falar, senão nós vamos ficar conversando. Vamos Eu embora. queria até abordar esse ponto, porque a gente vê aí de 50 anos para cá a cultura oriental entrando no Ocidente, O mangá? através talvez do mangá. Onde que isso tem refletido na cosmovisão do Ocidente em relação às próprias religiões? O mangá, um desenho japonês, alguma realidade artística que tem influenciado, inclusive, a espiritualidade. O mundo ele ficou muito pequeno. Né? Com o advento da internet, não existe distância a mais. Se você não mora na Coreia do Norte ou em Cuba, o mundo ficou bem pequeno. Né? Então, o acesso que nós temos, por exemplo, na minha época, tinha um pirata do espaço, um cavaleiro do Zodíaco, Jaspion, uns tokusatsus, Jiraiya, né? Isso. São esses aí. Thundercat. Changeman, o sucessor de Togakuri, o Jiraiya. Tinha pouca coisa, né? A gente tinha que sair correndo da escola, ligar na Rede Manchete, saudosa, né? Isso. Que Deus a tenha. E tinha esse conjunto. Hoje não, hoje você tem canal de streaming dedicado exclusivamente a animes. 24 horas por dia. 24 horas, você vê a hora que você quiser, o quanto que você quiser, você para, volta. O YouTube, né, tem muita coisa também. Então, hoje, por exemplo, um filme coreano ganhou o Oscar, né, o Parasita. Então, isso é inimaginável, né? Um filme falado em coreano ganhou o Oscar de melhor filme, né? De melhor filme estrangeiro, né? Filmaço, né? O filme é muito bom. Mas o que eu quero dizer? Hoje não existe mais fronteira para a cultura. Então, a cultura asiática está chegando forte no Ocidente, assim como o Ocidente também chega forte lá na cultura asiática. Agora, a cultura asiática, ela é de cosmovisão panteísta. Exatamente. Ela é panteísta. É o budismo, o hinduísmo, o Shintoísmo. taoísmo, todas essas, o Hare Krishna, né? São que tem tudo como raiz o monismo panteísta. Então, naturalmente, a turma que vai ver hoje One Piece, Naruto, Boruto, Capiruto, Dragon Ball, eles vão receber essa cultura panteísta. Acho que alguém mandou parar de falar, então eu vou parar. Não. É não, só a não. combinação. Gesticulando, assim. Não, é só só a a combinação de aqui. quem que vai fazer a próxima pergunta aqui. Então E aí, tá. Então, coube a mim fazer aquela pergunta Mariel sobre Marvel e DC, vou dar uma pastor. parte para o nobre bacharel. A gente está falando aqui já de anime e mangás. Agora, sobre esse universo Marvel, eu tô vendo aqui que o senhor tá com a camisa. Eu tô com a camisa do Homem-Aranha invertida, né? Invertida. Que ele usa no Sem Volta para Casa. Sem volta pra Isso.
Então, pastor, a respeito destas... Nunca mais vão deixar eu voltar nisso. Nunca mais vão deixar eu voltar. Não, que isso. Pastor, Você é convidado de honra, pastor. sobre este universo Marvel, como que esses super-heróis da Marvel, e também vamos incluir também a DC, né, já que o senhor tá com essa Você que camisa sabe, aí são bem diferentes. São diferentes, mas aqui de uma forma geral. Mas é igual. Diferente. Como que eles encarnam os valores cristãos? Como que o senhor enxerga? Bom, Deus fala com o senhor assistindo algum filme da Marvel, sim ou não? fala. Deixa eu só Fala. adicionar, Fala. só adicionar um ponto nessa pergunta, Vamos lá. que aí o senhor Só já tá piorando. mata tudo. Meu aviso Esse- prévio está cada vez mais... Esses dias o senhor mostrou a conclusão da construção lá da mão do... Esqueci do... A manopla do a Thanos. manopla do Thanos. Manopla do Eu Thanos. tenho a manopla do Tony Stark. É, Também, Eu montei 684 peças de leve. E Doiver, ele identifica na arte algo que seria mais ou menos parecido com criação, queda e redenção. Esse pano de fundo da Marvel e da DC, eles apresentam essa realidade também? Só complementando aí a Isso. pergunta do Mariel. Como que esses super-heróis, eles encarnam o caráter Você tem cristão, dois né? modelos, né? A DC Comics, ela é uma editora mais antiga, os personagens são da década de 30, e o primeiro super-herói que vai surgir é o Super-Homem. Uhum. O Super-Homem foi criado por dois judeus, e ele é meio que um mito mosaico. Ele é tipo como se fosse Moisés. Ele é um sujeito que é colocado numa cestinha pelos pais e mandado, e ele vai salvar um povo. Né? Então tem essa construção muito parecida com a de Moisés. E foi intencional? O senhor acha que foi intencional esses Provavelmente elementos? por eles estarem imersos na cultura judaica, Aham. a figura de heroísmo forte do judaísmo, quem que é? Abraão e Moisés. Entendi. Né? Então, muita gente fala que Superman é Jesus, né? Essa é uma visão do cristão. Uhum. O Criador o via como se fosse um Moisés. Só uma né? pergunta, pastor. O nome dele é Kal-El. Kal-El. E Jor-El, que é o pai dele. Jor-El é o pai. Isso foi criado lá no início O também? El é Deus, É Deus, né? exatamente. Em hebraico, né? Aham. Uhum. Então tem essa questão. Tudo a ver. Vem do hebraico, judeus, né? Você tem hebraico na mão aí também. Isso. O herói da DC, ele é aquele herói impecável, ele é divino. Sim. Então a Mulher Maravilha tá ligada aos deuses gregos. O Aquaman tá ligado aos deuses romanos. Super-Homem, a mitologia judaica. Uhum. Né? O Flash também é um deus grego. Né? É o Hermes, né? Que era o que corria, né? isso. Então você tem o Hermes ali. E esses personagens, então, eles surgem dentro de arquétipos da mitologia grega, da mitologia judaica, da mitologia romana. Então são pessoas assim super poderosas, totalmente preocupadas com o bem das pessoas. Uhum. Né? Então tem esse elemento. A Marvel, ela vai surgir na década de 60. Quer dizer, a DC ela surgiu logo depois da Grande Depressão. Eles precisavam o quê? Levantar a moral do povo. 1929 foi a quebra da bolsa. Então os quadrinhos eles vêm para levantar o astral, trazer esperança. O Super-Homem ele representa a esperança, né? E tudo isso. Já a turma da Marvel, cujos principais criadores foram o Stan Lee e o Jack Kirby, eles já surgem ali no meio do movimento hippie da década de 60. A cultura influenciando aí. Então o movimento hippie, o Quarteto Fantástico é de 69, que é o primeiro grupo da Marvel, né? Foi o Quarteto Fantástico. E o que o Quarteto Fantástico é? Uma família, né? O que eles são? Eles são borracha. vítimas de um acidente, um erro. Um deles se transforma numa coisa hedionda, né? A mulher fica invisível, o outro se queima. O Homem Pedra. Né? O coisa é o hediondo, né? O monstruoso. Então tem uma história trágica, né? Ali você tem O que os se 4 queima... elementos aristotélicos, né? O coisa é a pedra, é a terra, né? A mulher invisível é o ar, é o etéreo, o tocha humano é o fogo e o homem elástico é o fluido, né? A água. Né? Então eles trazem o movimento hippie era meio que essa mistureba.
Então, os heróis da Marvel, eles são caídos, eles são falhos, eles são trágicos. O Hulk surgiu num acidente nuclear. O Homem de Ferro, num acidente no Vietnã, ele recebeu estilhaço no peito, né? O Homem-Aranha foi picado por uma aranha. O que o Homem-Aranha se tornou o herói mais popular da Marvel? Primeiro, na DC, criança só podia ser sidekick, né? Quer dizer, tinha o Robin, assistente do Batman, né? Tinha... Não era protagonista. Sempre era o assistente. Aí o que Stan Lee e Jack Kirby fez? Eles pegaram um adolescente e transformaram ele em protagonista. Essa foi a primeira ideia. A segunda, ele paga aluguel, ele vive de freelancer, de fotografia. Ele se identifica com todo mundo, né? Tem um chefe chato que cobra dele. A fonte de vida dele é vender foto dele para um editor que fala mal dele. Né? É órfão, criado pela avó. Ele tem o corpo inteiro coberto. Você não vê a cor da pele dele. Então o adolescente Lee, ele conseguia se ver dentro dele. Super-Homem, o rosto é descoberto, né? O Aquaman, o rosto é descoberto. Mulher Maravilha, o rosto é descoberto. O do Homem-Aranha, não. Você pode se imaginar dentro do personagem. Então, é bem diferente o conceito de heroísmo. O herói da Marvel, ele é um acidente. Né? O Wolverine, por exemplo, é um homem que foi submetido a experimentos, né? E aí se tornou quase que um animal. Então, tem essa São diferença. quase anti-heróis, né? Tem muito disso, do anti-herói. Dentro desse contexto todo, para a cultura do reino, a gente está falando de visões, olha só que interessante, detalhes de quem entende. São tempos diferentes, cosmovisões diferentes, culturas diferentes. Mas tá aí até hoje. Está aí até hoje, mas só que permeia. E a cultura permeia a personalidade e o caráter. E o que acontece? Como pastor, o que você daria de conselho ao nosso ouvinte que tem filhos, que está querendo educar os filhos? Porque hoje é muito difícil achar um desenho com os valores certos, vamos dizer assim. Com certeza. Por exemplo, eu fui criado na época, eu gostava muito de assistir Os Cinco Carinhosos. É legal. Tinha o Homem Gelado, tinha umas coisas legais, Vamos marcar coração isso. Gelado. O coração gelado, tinha um cavalo de fogo. Tinha ursinho lá com arco-íris. Também tinha tudo. Mas assim, só que como criança a gente via as virtudes. E isso era legal, chamava atenção. Hoje a gente não vê isso. Qual o conselho que o senhor dá para uma mãe, um ouvinte, uma mãe que está nos ouvindo, né? Lógico, o ouvinte está ouvindo, é redundância. Mas assim, que a gente possa proteger as crianças da igreja com relação a essa cultura. Ou você acha que é interessante o pai sentar do lado e começar a mapear, igual o senhor está mapeando pra gente? Depende. Quando você fala criança e adolescente, você fala de diferentes faixas micro-universos, tá? A criança de 0 a 1 ano, ela está na fase motora dela. Ela está começando a enxergar, pegar nas coisas. Aí começa a fase de começar a entender as coisas, construir idioma ali de 2 a 4 anos. Aí de 4 a 6 começa os raciocínios mais complexos, mais arrojados. De 0 a 6 anos, uma pessoa apreende cerca de 80% a 85% de tudo que ela vai aprender na vida. 0 a 6 anos você aprende um idioma completo. Se você quiser, você aprende 2. Você vê um menino que sai do Brasil com menos de 6 anos, vai para outro país com o pai, ele continua falando português e aprende o idioma local. Você aprende a comer, a andar, a ficar de pé, parece que é bobagem, mas são poucos animais que ficam de pé, igual a gente, né? São coisas tão motoras, tão automáticas, que nós não percebemos quão complexas elas são para ser feitas. Apenas quando você tem uma criança com limitações, que você se dá conta. Né, de entender o que está ouvindo, entender o que está vendo, idioma. Isso compõe 80, 85. E junto com isso vem a formação de caráter e o senso crítico. Vai ser construído a partir daí. Tá? Então, de 0 a 6 anos, você tem que enxertar na criança a verdade do reino. Né? Não é para você ficar dando celular para o menino ficar vendo o que ele quiser no YouTube ou em a babá eletrônica, na realidade, né? Não, é a hora que você precisa. Eu me preocupo muito. Meu filho de 4 anos, ele fica sozinho em vários momentos e aí ele gosta de assistir e tal, então você tem que sentar e compensar. Então, tem pouco material cristão no mercado, mas nós temos que nos apropriar deles.
3 palavrinhas, né? É muito A Turma bom. da Mônica que Tem você o fez. devocional da Turma da Devocional. Mônica que eu fiz. A gente criou agora o Global Kids da Lagoinha. Então, nós temos uma agenda na Lagoinha que tem devocional diário para criança, né, para a criança fazer. Só que a criança ela só começa a ler a partir de 6 anos de idade. Então, o pai é que lê de 0 a 6. Então, você tem um domínio muito grande sobre o que a criança vai receber. Então, de 0 a 6 anos, principalmente, você tem que definir tudo que ela vai receber. Tudo. Tudo. E se ela está em contato com outras coisas, você tem que criar controle parental, assistir antes. Ali é o momento que vai formar o caráter dessa criança. Dali para frente, você só vai aumentar o grau de complexidade, tá? Então, de 6 a 9 anos, mais ou menos, ali, ele ainda é criança, você começa a desenvolver alguma autonomia, ensina ele a fazer escolhas, ensina ele o certo e o errado, o que pode, não pode. Meu filho sabe o que é uma classificação parental, ele já sabe o que é número. Ele sabe que se tem a letra L, ele pode ver. Quando ele abre o stream. Claro, eu sei que nem tudo que tem L, ele pode ver. Porque não... Mas ele já sabe que se tiver 10, 12, 14, 16, 18, ele não pode ver. É claro, o perfil dele só pode coisa livre, mas esses meninos hoje, eles não dão em pingo d'água. O meu filho mais velho, com 3 anos, eu dei um tablet para ele em offline para ele brincar num aplicativo pedagógico. E aí, quando eu voltei, ele tinha migrado para o YouTube. Como? Você não pode. Eu baixei aqui, tô assistindo. Não pode, filho. Aí, eu voltei, ele tava vendo. Aí, o que eu fiz? Eu desliguei o Wi-Fi da casa. E achei que a vida tava ganha. Meu celular tocou, na hora que eu fui atender, ele tá com 12 hoje, então isso faz 9 anos. Apareceu uma tarja azul no topo da tela do meu celular. Eu nunca tinha visto. Acabou a ligação, fui ler. Aí lá tava falando que alguém tava roubando meu pacote de dados. Então ele conseguiu lá do tablet, em offline, sem Wi-Fi, achar o meu celular e conseguir ver o YouTube. Aí eu vi que eu tinha uma situação na mão. Um mini hacker, né? É perigosíssimo. Então, não. O Daniel, ele é meio estranho mesmo. Não sei se você tá ouvindo, viu, filho? Você tá ouvindo, não. Inteligente. O Daniel, ele fez um ano de robótica, 2 de programação, tá no 2º ano de design gráfico. Ele tem 12 anos. 12 anos. Mas é o que ele gosta. Então, você vai fazer o quê? A partir de um certo momento, você tem que começar a abrir, porque uma hora a bolha, ele vai sair da bolha. Sim. E se você ficar proibindo tudo, você só vai instigar a curiosidade deles. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ir para outro extremo, jogar lixo na vida do seu filho. Então, o que eu faço? É mais fácil proibir do que ensinar. As pessoas não querem ensinar. Então, por exemplo, tá tendo a série lá The Last of Us. É um hype, é um jogo muito famoso. Fizeram a adaptação na HBO Max. Aí ele queria ver, então beleza. Então nós vamos ver junto. Tá bom? Tá. Então eu sempre assisto o episódio antes. Fica atento aí, viu, ouvinte? Vê junto. Essa Assisto o palavra episódio é antes interessante. sozinho. Assisto antes sozinho. Então, por exemplo, o último episódio foi um flashback de como a menina descobriu que tinha imunidade lá. O último episódio tem algumas críticas, né? Não, aí o último episódio vai indo muito bem, obrigado. Uhum. Mas no final tem uma situação que bate de frente com a cosmovisão cristã. Nossa cosmovisão cristã. Eu vou falar assim bem por alto para não comprometer a rádio. Mas quem está ouvindo sabe. Entendedores entenderão. Eu vi o episódio, eu poderia falar assim, você não vai ver esse episódio. É um DLC, é um flashback, é quase um filler. Se você pular esse episódio, não vai mudar nada. E era isso mesmo. Porque o episódio ele começa no ponto que terminou o anterior, aí 5 minutos depois volta no passado, fica no passado o tempo todo e volta no ponto inicial, nos 5 minutos finais. Então, no próximo episódio, se você não tiver assistido ele, não faz falta nenhuma. Mas você entende certas decisões, certos comportamentos da menina por causa do passado dela. Então, ele amplia sua percepção, mas ele não atrapalha a condução do storytelling, né, da narrativa. Então, eu poderia simplesmente falar, não, você não vai ver. O que eu fiz? Eu falei assim, Daniel, você vai ver esse episódio, mas vai ter um momento nesse episódio que a palavra de Deus vai ser afrontada.
E eu quero ver se você vai identificar. Aí no final a gente conversa. Entendi. E aí o que aconteceu foi isso. Ele imediatamente falou assim, ó, tá aqui. É esse aqui. E essa cultura pop, pastor, ela pode ser aproveitada em alguns momentos? Pode e deve. Deve, Pode né? e deve. Que a gente está falando aqui de redenção, né? De Sim. elementos da sociedade, né? Da cultura pop. Então, por exemplo, os filmes da Marvel, esse seriado que o senhor nós citou... eu participo de uma editora chamada 100% Cristão. É do pastor Simval Filho da Lagoinha de Osasco. Lá só faz material pop cristão. Então lá, por exemplo, tem uns livros de devocionais do Eduardo Medeiros, tipo assim, 40 dias com os Vingadores. Então cada dia ele pega um Vingador e faz uma devocional Eu tenho esse livro. em cima. Eu tenho esse livro. Aí tem o 40 dias com Star Wars, 40 dias com a DC, com o Liga da Justiça. Essa é uma forma. Você pegar o que tem e fazer uma releitura dentro da perspectiva que está. Inclusive pegando um vilão e falando assim, ó, isso aqui é um anti-exemplo. Isso aqui faz o oposto, você faz certo. Agora deixa eu Mas só... a gente pode dar um passo mais ousado, que é o quê? Produzir material de cultura de massa cristão, né? Que é o que eu fiz, por exemplo, com o Eclesiástico. Sim. É o exemplo que a gente deixou por questões ideológicas e também tem muita falta de conhecimento. A gente tem esse vácuo histórico de anos de não produzir isso. Inclusive, a igreja passou por muitas dessas questões históricas de não ter aproximação com a cultura. E a cultura estava aí o tempo todo. E antes do Ronaldo me mandar uma pergunta, eu queria te fazer uma outra pergunta antes aí de você ser pré-demitido aí, né? Uma pergunta interessante no sentido assim, beleza, a gente está falando de uma família estruturada e que muitas das vezes não é a realidade de uma grande massa. A gente não tem a família margarina para muita gente. A minha é manteiga rançosa. Mas assim, não é isso. A questão é assim, que muitas das vezes as pessoas, elas terceirizam a educação para a igreja. Isso é uma falha, mas é uma verdade. E dentro dessas questões da terceirizar a educação para a igreja, como que você pode aconselhar alguns líderes, as pessoas que vão nos ouvir futuramente, a se preparar para essa juventude receber coisas sólidas dentro de uma cultura pop hoje tão agressiva com a fé cristã? Eu acho que um líder de criança, adolescente, ele tem que saber o que está acontecendo, para saber responder o que está sendo perguntado. E as coisas no século XXI, elas mudam muito rápido. Na nossa época, demorava muito para mudar. Do LP para os agregadores de áudio, né? Então, o mundo está mudando numa velocidade muito maior que outrora. Então, quem lidera criança, quem lidera adolescente, tem que estar sempre se atualizando sobre o que elas estão recebendo de segunda a sábado. Porque senão chega domingo, ela não alcança a linguagem da criança. E virar um sermão no domingo. Exatamente, vira uma homilia para kids, né? Então nós, por exemplo, da editora Profetizando Vida, nós agora lançamos um material para criança, que é o Global Kids, que é tipo uma revista de escola bíblica dominical. E lançamos um para pré-adolescente que chama Link. Então a ideia é que a criança, em 3 anos, estude os 66 livros da Bíblia. Mas é um material que vem com história em quadrinho, vem com texto na linguagem da criança, atividade. Agora, eu não tenho ilusão de que nós já estamos no número 3, nós começamos pelo livro de Atos, fizemos o Cartas de Paulo e agora vai lançar o Cartas Gerais, né? Eu não tenho qualquer dúvida que daqui a 3 anos, quando a gente chegar na Carta de Paulo de novo, eu não vou poder pegar aquele material e apenas replicá-lo. Ele vai ter que ser reescrito, ele vai ter que ser atualizado. Não é a mesma criança daqui a 3 anos. A criança que eu vou pegar lá, ela já é num mundo que muda muito rápido, mundo líquido, né? Do Balmer, né? Pastor, as participações hoje estão em alta. A presença do senhor já foi mencionada aqui pelo Sidney. Polêmica. O Sidney da Lagoinha Vespasiano falou que o senhor tem que vir. Sidney? Isso, falou que o senhor tem que vir mais vezes aqui. Meu Deus. Tem que vir. Pastor Sidney, um abraço. Alguns participantes aqui. O Leonardo Ribeiro, ele pergunta: qual que é a influência dos games, do videogame nessa realidade? E também a Lídia, ela faz uma pergunta sobre o multiverso, que hoje bate as nossas portas aí, né? Multiverso da loucura. O multiverso. O Doutor Estranho. São coisas distintas, né?
o videogame das mídias é o mais perigoso. Como assim, Richard? Por quê? O que seria isso, o pastor? Videogame da... É porque as mídias de videogame hoje é só violência. O que eu vejo os jovens jogar é só O que mais dá tiro. dinheiro no mundo hoje não é cinema. É videogame. É videogame. É game. E os games, então, já estão discutindo virar esporte olímpico, inclusive. Né? Então, o que acontece no videogame? Você sai da posição de espectador e se torna protagonista da história. Participante. Você agora é o personagem principal. Só para emendar seu raciocínio, os GTAs hoje, principalmente os GTAs piratas, que são os proibidos, eles são meio que pirateados, e dentro do GTA você tem um universo. Aí são dois universos. Tem o universo da pessoa que quer ser o bandido e o universo que quer ser a polícia. E é uma cidade. E é febre na adolescência. Eles, cada um, lutam para ter sua cidade e conquistar. O fenômeno do Fortnite, né? São esses jogos de múltiplos jogadores. Então você entra, né, no jogo, entra na internet e o jogo acontece com pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo. Geralmente no formato Battle Royale, né? Vence quem ficar vivo por último. Né? Então a pessoa, ela às vezes fica ali horas sem sair da frente do computador. Né? Tem, por exemplo, o Casimiro, que é o streamer mais famoso do Brasil, ele se popularizou muito abrindo ao vivo ele jogando. São os game players, né? Tem muito youtuber hoje que vive disso. Tem campeonatos. Tem equipe de futebol, patrocinando esse tipo de jogo. Agora o jogo em si, às vezes, não tem problema. É um jogo de futebol, uma coisa saudável, né? Agora, tem jogos que trazem em si conceitos que ferem e tem essa questão de tirar a pessoa do mundo real, que eu acho que está cada vez pior. Meu filho, por exemplo, ele tem horário para usar o computador. Se você deixar... por exemplo, a pessoa pode usar computador para lazer no sábado. Então, todo dia ele tem que levantar às 6 da manhã, 5h50 para ir para a escola. É uma luta. 5 minutos. Ele acha que a gente é aquele despertador, né? 5 minutos. Aí, no sábado, você levanta às 5 da manhã, ele já está acordado. Que é o dia que ele pode usar computador. Então, ele levanta o mais cedo possível para ele poder ficar o maior tempo possível no computador. E se ele apronta, se ele faz a malcriação, o pessoal fala assim, usa vara, usa cinto, usa, não usa. Corta o computador. A dor é muito maior. Sim, né? E o apego a dor, ele fica em posição fetal, gemendo no chão. Não tem computador esse sábado. Lá, mas porque mexe com nenhum cinto o emocional. Promove tanta dor a dependência emocional deles é muito grande com relação a isso. O senhor tocou num assunto que... E só para concluir, nós estamos gerando uma geração de pessoas ansiosas, de pensamento acelerado, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque o cérebro está sendo estimulado além do que seria o ideal para a faixa etária da pessoa. É bem disso aí. O grande problema também, é um adendo aos ouvintes e serve para a gente de lição, é também que muitas das vezes os pais não têm essa disciplina e deixa o game e deixa essas coisas como babá eletrônica. Meu filho tá quieto ali. Ele tá quieto, mas o que ele tá recebendo? Isso. É muito cômodo, né? Ele tá quieto, mas o que ele tá recebendo? Jogar bola com o menino, eu com 110 quilos, é complicado, né? Você pega o FIFA e joga, né? Não, jogar bola. Vamos lá jogar bola. Né? E a pergunta sobre o multiverso, né? Exatamente. O multiverso, ele é um conceito que existia na física na virada do século, a física quântica, na teoria das cordas, dimensões paralelas, quarta dimensão, quinta dimensão. E a cultura se apropriou disso na década de 80. A DC criou lá a Crise nas Infinitas Terras, porque eles compraram várias editoras pequenas, tinham personagens parecidos, por exemplo, tinha o Super-Homem e o Shazam, que era parecido. Eles compravam a concorrência e tiravam de circulação, né? Eles faziam, a gente precisa dar um jeito de juntar todo mundo, os personagens estão velhos. Aí eles fizeram essa história. Tem a Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4. E aí então resolveram criar um evento onde esse universo foi unificado em um só. Mas aí depois começa tudo de novo. Vai multiplicando. Então o conceito de multiverso foi uma apropriação desse conceito da física quântica.
Hoje a Marvel também usa, mas também é um recurso narrativo. Você quer matar um personagem, trazer ele de novo, pega ele no universo diferente. Foi o que fizeram com a Gamora, né? Ela morre em Guerra Infinita, vamos pegar a Gamora do outro universo e trazer para o nosso, né? E isso está afetando até a imaginação das pessoas, o imaginário popular, né, como a gente está falando aqui, porque eu vejo pessoas pensando assim, poxa, imagina se de fato eu tenho... sou doido para conhecer o Mariel vereador. Imagina se de fato tem eu mesmo... Da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ia ser bem... a gente está tentando ver se vocês sabem a variante do multiverso política partidária. Tem eu mesmo num outro universo que é diferente, é bem sucedido ou não, é um loser, né? A variante neopentecostal do Edivaldo. Ia ser a variante pentecostal do pastor Ronaldo também ia ser excelente também. Ele falando em línguas e tendo mistério. O Ronaldo é a mesma pessoa em qualquer universo. Mas, o pastor, essa questão do multiverso também, ela foi uma resposta para diferentes empresas que filmaram. Por exemplo, o Homem-Aranha lá do início, ele era da Sony. Aí depois... Continua sendo, né? Aí juntaram todos dentro da Marvel e tá tudo certo. E você pode, com esse conceito, aí trabalhar a questão panteísta, né? Por exemplo, que tem o Ronaldo nesse universo, no outro é a Ronalda, né? E aí trabalha essa questão de gênero, por exemplo. Né? Dentro dessa um espaço para brincar com esses conceitos também. Só que dentro disso a gente vai voltar naquele princípio que infelizmente tem moldado uma sociedade e a gente está num alerta vermelho. Qual o alerta vermelho? Qual é o princípio para a gente proteger não só os jovens, adolescentes, os adultos? A base bíblica. E o grande problema é por que as pessoas hoje, pastor, não estão aprofundando na cultura do reino para a fé cristã? Porque também você pode usar a cultura pop como evangelismo. Só que a gente hoje tem a superficialidade de defender a fé. E aí a pergunta fica, e aí, nesses mundos de informação, qual que é o princípio maior? O conselho que o senhor dá pastoral? Eu acredito que nós temos que alcançar a linguagem do nosso tempo. O Mocidade para Cristo, a MPC, tem um lema, né? Ao compasso do tempo, mas firmado na rocha. Então tem gente que acha que atualizar a linguagem é desmerecer o reino. Isso. E sendo que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus chegou, né, seguindo a catequese dos evangelistas, né? Jesus ele chegou para aquele povo e falou assim, olha, o que esses senhores da lei estão falando não arremete o espírito da lei que Deus entregou para Moisés. Muita coisa aí é da cabeça deles. Então, eu não estou aqui para mudar a lei, eu estou aqui para resgatar o espírito dela. Agora, para explicar algo tão complexo para pessoas simples, ele usou as parábolas. Ele usou parábolas. Ele falava da pérola, falava do semeador, falava de pai e filho, falava do joio e do trigo. Ele falava a cultura da época. Ele falava com o povo da época e ensinava. E as pessoas falavam assim, olha, ele ensina com autoridade, é diferente dos mestres. Ele pegava então a cultura pop da época ele era... e usava para o evangelho. Quando Deus te chamou em específico... Agora acabou. Quando Deus te chamou... quando Deus te chamou específico para uma chamada que se foi a trabalhar a Turma da Mônica, já é um clássico na história brasileira, e dentro dessa chamada sua, você fazer esta linguagem, você teve muito ataque, como que foi você trabalhar isso? Porque você rompeu no mundo evangélico com essa questão da cultura. Olha, não veio nenhum ímpio falar assim, que absurdo você pegar a Turma da Mônica para falar da Bíblia. Isso. Nenhum. Elogiaram. Ímpio, né? Mas nenhum ímpio. Mas o resto deixa eu concluir. Nenhum ímpio, graças a Deus. E fora os ímpios. O Ronaldo que é detalhe. Deixa gente, a bússola virou choqueio, virou fofoca agora. O Chico gosta. O Chico gosta. Mas não eu tive muito fogo amigo. Fogo amigo que chamaram o senhor de mundano, trazendo o mundo para dentro da igreja. Esses argumentos que a gente sabe, mas que são produtos da ignorância. A gente foi fazer uma campanha de divulgação, foi até algumas pessoas, e elas se negaram a pegar e falar assim, olha, tem esse material. Pessoas amigas, pessoas próximas, pessoas de Lagoinha, que não concordam, né? É porque tem que romper, né? Agora, eu posso falar para todo mundo, né? Posso jactar, né?
que eu tive um livro indicado pelo Augusto Nicodemos, né? Glória a Deus, sem dúvida. Augusto Nicodemos, qual o desconforto? Não, devocional da Turma da Mônica. Um dia eu recebi um vídeo dele indicando material. E os testemunhos que o senhor tem recebido com relação a esse fruto que o senhor obedeceu a Deus? Olha, são porque para extraordinários. mim serve de incentivo para o jovem que está ouvindo, para a mãe que está ouvindo, para quem gosta da cultura, entender, filtrar a cultura, porque o senhor fez isso com excelência. Eu acho que nós temos que estimular essa geração a aprender, pessoas que têm o dom, né? Desenho, teatro, cinema, música, a criar, para poder começar a criar esse universo pop com cosmovisão cristã, né? Então os pais que vêm, por exemplo, meu filho mais novo, ele gosta muito de cantar, gosta de música, taquei ele na aula de piano. O outro gosta de computador, vai estudar programação, vai estudar design. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Hoje você pega no YouTube, tem tutorial de tudo de graça. Né? sim. Pastor, Já que o menino está no YouTube, vai ver coisa que capacita. Eu recebo testemunhos extraordinários do Devocional Turma da Mônica. Do Brasil e do mundo. Pessoas do reino e pessoas que passaram a estar no reino por causa disso. Então, as pessoas falam assim, mas já tem esmilinguido, já tem o Criança do Trono, já tem 3 palavrinhas. Você mesmo criou o Global Kids. Pra que Turma da Mônica? Assim, porque com a Turma da Mônica eu não quero atingir o grupo que vê 3 palavrinhas. Eu quero o que não vê. Eu quero alcançar o que não vê. Que é o fora da bolha. Que é o fora da bolha. Uma brincadeira Pastor, à parte, o Cascão, ele toma banho convertido? Você não resistiu, né? Eu não resisti. ele guardou Ele essa... batiza por aspersão. Próxima pergunta. Pastor, agora uma pergunta, como que o cristão deve se posicionar diante dessas artes, né, que afrontam os valores cristãos? Por exemplo, o que aconteceu... Só tem 10 minutos, você faça a pergunta agora, né? O que aconteceu, por exemplo, Obrigado. ali no Netflix, né? Eu não vou mencionar o movimento. Vamos pegar um exemplo mais caseiro, Maria. Como que o cristão deve se posicionar? Exemplo caseiro para ilustrar isso. Teve uma exposição no Palácio das Artes alguns anos atrás. Excelente. Que O Marial ofendia de multiverso aí. várias maneiras a nossa fé. Uhum. O que um vereador fez? Pegou um celular e filmou lá dentro e colocou nas redes sociais, achando que estava prestando um grande serviço. Era uma exposição pouco visitada, desinteressante, que havia inclusive recebido críticas negativas da crítica especializada, laica, não cristã. Havia restrição parental, quer dizer, só maiores de 18 anos podiam entrar. E, de repente, com o celular, que não podia, ele não pode filmar a exposição, ele tem que cometer um delito. Você é advogado, você sabe. Né? Ele tornou público e acessível para todas as idades e para milhares de pessoas, algo que apenas algumas pessoas assistiriam. Aí, vários pastores líderes jovens me ligaram, falando assim, nós vamos fazer uma passeata, nós vamos para a porta do palácio fazer um protesto. Vocês vêm? Eu falei, não, eu não vou dar mídia. Uhum. Eles foram, fizeram protesto, primeira página dos principais jornais do Estado e do Brasil. Grande visibilidade. Outra, Bienal do Rio de Janeiro. Chega uma mãe, compra para o filho de 11 anos uma revista em quadrinho emplastificada, que estava escrito que era imprópria para menores de 16 anos. Jornada das Crianças Jovens Vingadores. Tem um beijo homoafetivo na história do Hulk Link com o Vicano. Ela viu, filmou, botou na rede social, aí o prefeito, que era pastor, mandou interditar, recolher, deu mídia, fez mídia. Essa revista estava encalhada. Ela não tinha vendido bem. A crítica especializada tinha criticado mal a revista. Era um encalhe que estava na prateleira de, assim, saldão de estoque. Do material que era vendido a R$80, que estava a 10 ali. Quer dizer, era um material que não tinha dado certo. Uhum. Mas deu tanta mídia, Felipe Neto foi lá, comprou todo o estoque e distribuiu de graça na porta. Uhum. Então, não é essa a forma mais correta. Enquanto Felipe Neto estava distribuindo na porta, eu estava lá dentro com o Maurício de Souza, autografando o Devocional da Turma da Mônica, volume 2. Lotado.
E nenhuma mídia evangélica comentou. Porque a pauta estava ocupada dando... Porque muitas vezes nós achamos que da mídia, expor é que vai resolver o problema. Nós temos que deixar as coisas irem para o ostracismo. Nós temos que mostrar um outro caminho. Ficar só falando assim, não vai no museu, todo mundo vai. Assim, olha, tem uma exposição aqui na Fábrica de Artes maravilhosa. Vamos lá? Vamos. Excelente estratégia. E lembra lá do projeto da exposição de arte, que brevemente deve estar saindo por aí. Uma deixa aí. A gente deve estar fazendo um projeto de arte na Lagoinha, fazendo sobre o design inteligente, a criação do mundo e a história da igreja também. Rapidinho sobre... Isso a Globo não mostra. Rapidinho sobre iconografia, ou iconoplastia. Semiótica. Isso. Qual que é a importância da gente explorar essa área na redenção ou na reforma dos conceitos de valores cristãos? Deus criou todas as coisas. Aleluia. Nós estamos aqui, não é para resgatar. É uma comissão cultural, não é só uma grande comissão. Né? Então a iconografia, então a gente tem que ter intencionalidade. Você deve usar. As pessoas criticam muito Lagoinha, sempre. Põe dança, critica. Aí passa 10 anos, todo mundo tá dançando. Pinta de preto, critica. Passa 10 anos, todo mundo de preto. Tem até a igreja presbiteriana de preto atualmente. Né? Então Lagoinha, ela paga um preço por ser uma igreja vanguardística. Ela começa, ela inspira. E sempre que você está à frente, primeiro você recebe a incompreensão, a perseguição, depois a aceitação, depois a simpatia, depois a empatia e depois eles te imitam. Só que quando eles estão te imitando, você já está inovando de novo em outra fase. Então eles vão continuar criticando você. Eles vão, 10 anos depois, vão fazer o que você está fazendo e criticar o que você está fazendo agora. Então a gente tem que escolher, né? Eu estou para lançar um livro aí no segundo semestre, chama assim, Sal e Luz. Influencer ou seguidor? O que você é no reino? E os seus novos projetos, pastor? O que Acabei vem? de falar, o Sal e Luz é um. Sal e Luz. Um outro. Influencer ou seguidor? Influencer eu agora... Podcast cristão. Tô exclusivamente dedicado... Exclusivamente não, porque são duas coisas, né? Mas estou dedicado às gerações global, que é o Ministério da Família, né? Temos preparado novos cursos para lançar no segundo semestre, na área de finanças e comunicação conjugal. E nós queremos agora impulsionar a editora Profetizando Vida, né? Lançar novos títulos. Temos aí muita coisa legal para lançar esse ano em termos de literatura. Em relação aos materiais de minha autoria, nós temos coisas bem interessantes. Algumas eu não tenho autorização para falar, mas são coisas grandes envolvendo a Turma da Mônica. Tem projeto autoral meu também. E agora, daqui 2 semanas, o Elemento em Comum, que é uma graphic novel que eu fiz de química, né? Vai ser lançada lá nos Estados Unidos. Vai sair a versão dele em inglês, que é um projeto que você ensina a tabela periódica para as crianças, né? Tá bem legal a versão em inglês. Muito interessante. Se a mãe quiser ter contato com o material da Turma da Mônica, onde encontra? Na Seara, com o senhor? Você tem na Seara sua Livraria, rede social? searalivraria.com.br, e na Amazon você tem todo o material da Turma da Mônica, tem um jogo de tabuleiro que a gente fez com a Brinquedos Estrela, aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Tem os livros da Thomas Nelson Brasil, que eu escrevi, que é o Desconforme-se, que fala sobre pós-modernidade, o Descomplique-se, que fala sobre ansiedade, e o Desconecte-se, que fala justamente sobre o que a gente está falando agora, né? Sobre essa influência das redes sociais e das mídias digitais na vida das pessoas. Muito bom. Pessoal, quiser mais informações também, vai ter lá, a gente vai colocar no Bússola do Mundo 24H, lá no Instagram, detalhes, o próprio Instagram do pastor vai estar lá. E para finalizar, que a gente está caminhando para o final, pastor, uma palavra de esperança. Só tem esperança com relação a essa nova perspectiva com relação a esse mundo e a cultura pop e o cristão avançando. Bom, em relação ao mundo, a gente não tem esperança que ele jaz o maligno, né? Mas a nossa esperança está em Cristo. E Cristo, ele transforma a cultura.
Ele está na história, ele não está fora, não está acima, não está abaixo, não está à frente, ele está dentro. Então, que cada um que está ouvindo aqui, que tem um dom na área cultural, mas está reprimindo, ou foi perseguido, desacreditado, que ele possa, em nome de Jesus, ter a intrepidez, a ousadia que eu tive um dia, e alguns poucos têm, né, de pegar esse dom e usar essa linguagem da cultura pop para alcançar essas pessoas. Amém. Vamos caminhando aí para nossa consideração final. Mariel, consideração final? Sim, eu só quero agradecer aqui a participação do pastor Richard. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. A honra foi minha, gente. E... Achei que eu nunca ia ser chamado. E esperamos o Até senhor o Thales aqui. participou e vocês não me chamaram. Excelente participação. Um abraço, pastor Thales. Isso aí, marxismo e cristianismo, pessoal. Quem ainda não ouviu, vai estar agora no canal do YouTube da Rádio Super. Sensacional. Uma aula. Também quero agradecer aqui a participação do pastor Richard, né? E espero que tenha outras participações dos nossos ouvintes. O Ronaldo desenvolveu até uma espinha no programa de hoje, tão nervoso que ele ficou. Você viu, menino? O menino ficou até tremendo, Um né? unicórnio. Você viu lá? Eu queria estar finalizando também, agradecendo os ouvintes. Chamar para o nosso Instagram, né? Da Bússola do Mundo, 24H. Quem quiser seguir a gente, saber novidades. No próximo programa vai ser um programa especial de escolas, vai ser com o juiz. Ele vai estar aí representando o projeto dele, apresentando pra gente. Não é o Bretas, não, né? Não, doutor Serlon, né? Doutor Serlon. Ele vai estar apresentando o projeto dele na escola, né? E eu queria agradecer os ouvintes e que seja uma lição, que vocês possam estar pegando isso, ouvindo, revendo, compartilhando. Pessoal, Edvaldo, lembrei, Manual Cristão da Cultura Pop, é o livro que eu escrevo que fala sobre o que a gente conversou aqui hoje, tá? Isso aí. E que vocês possam estar ampliando essa voz, fazendo essa voz ecoar. Compartilhando aí, porque é muito interessante a gente fazer isso aí, fazer valer os nossos valores. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Até a próxima, até a quinta-feira que vem. Que assim seja. Amém? Jesus abençoe. Vida longa e próspera. Amém.